O Emprego e Renda de hoje é especial. Nós vamos tratar daquela relação muitas vezes apimentada entre patrão e empregado. Os sentimentos, os deveres, o respeito mútuo e muitos outros pontos que envolvem esses dois mundos. Bem, para nos ajudar a entender e até a interpretar as várias situações que podem levar ao sucesso ou o contrário disso numa empresa, seja ela de micro, pequeno ou de grande porte, nós convidamos aqui no estúdio o Davi Braga. O Davi é consultor de recursos humanos. Seja muito bem-vindo ao Emprego e Renda Especial. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Sandra. Davi, numa rápida análise, como que se pode avaliar exatamente essas relações entre patrão e empregado no passado para os dias de hoje, hein? É verdade. Ela mudou e muito, né, dentro das organizações, uma vez que o cenário, o contexto mudou, né? Hoje é necessário criar um ambiente muito mais coparticipativo, colaborativo, né? É um marco histórico. Nas organizações, nós temos muitas vezes as 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Então, vai desde a geração Z, às vezes, no primeiro emprego, até a geração dos veteranos aí. Entre elas, geração Y, geração X, os baby boomers. Então, é multicultural, né, contextos diferentes, opiniões diferentes, motivações diferentes. Então, muda a forma, a relação entre o gestor e os seus liderados completamente. Como você mesmo lembrou e como a gente percebe, né, dentro das organizações do dia a dia, a posição, digamos assim, daquele que manda, ela mudou e teve mesmo que mudar bastante, né? E entra também nessa história toda a questão do respeito, que ficou bem diferente, né? Completamente, porque na verdade você precisa engajar, né, os seus profissionais e você precisa criar esse respeito mútuo. Quando você cria essa linha de respeito entre gestor e liderado, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, porque ora o subordinado ele sabe aquilo que ele precisa entregar. A partir do momento em que ele é comunicado e partilhado os objetivos estratégicos da empresa, né, é necessário ter algumas entregas, né, os resultados que ele precisa apresentar. E quando você existe esse respeito, a relação ela se torna muito mais fluida, né, na verdade. E quando a gente fala a respeito, na verdade, a gente quer entender que hoje essa posição de chefe, ela pode e até também deve ser vista mais como uma espécie de parceria, não como aquele que manda ou mandava ali no passado, né? Essa parceria talvez seja mais interessante nesse momento. Completamente, porque é necessário criar essa parceria até para se ter essa fluidez entre as áreas e mesmo dentro do ambiente interno da empresa com o ambiente externo, né? Muitas vezes as respostas podem vir dos próprios subordinados, né? Anteriormente você tinha o chefe que mandava, porque às vezes ele detinha o conhecimento, então eu mando, você obedece, e hoje essa relação mudou, né? A relação ela tem que ser muito mais coparticipativa, né? Uma corresponsabilidade, onde o gestor ele é obviamente quem orienta, mas o orientado, ou seja, o subordinado, ele precisa dar os reportes necessários, trazer as informações, trazer os resultados, criar essa linha de parceria que aí todo mundo acaba ganhando com relação a essa questão de resultados também. Mas ainda assim, mesmo com toda essa mudança, essa chamada hierarquia ainda anda assustando muita gente, né? Principalmente os funcionários. Por quê? Pois é, não deveria, né? Porque, na verdade, um gestor ele é colocado naquela posição porque, obviamente, ele tem um background um pouco maior, uma visão muito mais generalista, uma experiência de mercado que o capacita, além das competências e habilidades, a estar naquela posição, né? Então, para cada posição existem seus papéis e responsabilidades. E, obviamente, um poder de decisão que é referente a cada posição. A hierarquia, ela precisa ser, obviamente, seguida, né, para reportes, para os informes necessários, mas ela não pode ser temida, né? As empresas mais modernas, elas possuem, inclusive, políticas de portas abertas, por exemplo, onde você não precisa, às vezes, agendar uma reunião para falar com o seu chefe, para expor alguma ideia, para trazer alguma solução. Simplesmente, você sabe quem é seu chefe, é necessário um respeito mútuo entre as partes, mas aquela relação onde eu preciso temer o meu chefe, eu não posso expor o que eu penso para o meu chefe, mesmo que às vezes sejam ideias contrárias, isso já caiu, na verdade, né? As empresas elas têm buscado, inclusive, gestores que têm essa abertura mental
para a capacitação dos seus liderados. Inclusive, né, Davi, fisicamente, essas empresas elas se aprimoraram. Hoje, existem vidros até a separação ou não. Alguns ambientes são completamente abertos, onde todo mundo vê todo mundo, olho no olho. Exatamente. As empresas, cada vez mais, elas têm demolido as paredes, né? Então, os espaços open office, né, digamos assim, eles ganham maior fluidez, porque não adianta mais você pensar nas áreas organizacionais como ilhas, né? Então, eu entendo, eu domino a área de marketing, mas se eu não me relaciono com a área de produção, se eu não me relaciono com a área de finanças, por exemplo, o resultado final, que é atender da melhor forma o cliente, então, às vezes, ele não é suprido. Então, quando você tem essa quebra de paradigma, essa quebra da hierarquização, você ganha mais resultados, obviamente. Então, as empresas mais modernas, elas muitas vezes têm essa questão do open office, né? Às vezes faz a separação do vidro, com o vidro, até para a questão de sonorização, para não atrapalhar, mas isso tem conseguido resultados formidáveis. E com essa questão, vamos, né, chamar assim de sangue novo, principalmente dessa geração Y que você mesmo citou, que a gente sabe, elas estão cada dia mais dentro das empresas, incomodando ou não, né, e muitas vezes ajudando, sim, contribuindo. Ela fez, né, exatamente essa chegada dessa geração fez com que muita coisa mudasse no ambiente de trabalho, principalmente nessa relação do olho no olho, que muita gente, por causa da hierarquia, muitas vezes temia, né? Isso só vem contribuir ou, em alguns casos, até atrapalha, porque são muito ousados. Isso é fantástico, sabe, Sandra? A geração Y, de fato, ela mudou muito o ambiente organizacional. E é necessário trazer essa geração para o contexto atual, né? Não adianta simplesmente criticar, né? Algumas pessoas dizem que é uma geração muito descompromissada. Ela é extremamente compromissada, é uma geração que cresceu no ambiente web, então é uma geração extremamente ágil na busca de informações, são profissionais que são extremamente engajados, mas precisam também visualizar uma causa, um projeto, né? Então, antigamente a gente deparava com profissionais que ficavam às vezes anos e anos numa empresa e era fiel, né, a essa organização em troca de uma estabilidade. A geração Y, ela quebrou esse paradigma. Então, eu me associo não à marca X, Y ou Z de uma grande organização, mas a um projeto. Muitas vezes que esteja associado a questões ambientais, a questões sociais que fazem realmente os olhos brilharem. O que exatamente mudou? Aí vamos falar de RH. Mudou muito também de postura de uns anos para cá? Atualmente o RH é outro, tem outra postura ou não? Sim, as empresas mais modernas, elas têm adotado práticas de recursos humanos extremamente inovadoras, né? O RH, ele precisa, de fato, ter uma cadeira estratégica dentro da organização, né? Tudo que se movimenta, tudo que se altera, todo o planejamento de longo prazo precisa envolver pessoas. E é onde o RH precisa estar totalmente focado no desenvolvimento, entender quem é quem dentro da organização e saber o que motiva a eles a estarem naquele projeto para que a empresa também possa ser perene. Então, obviamente, o RH ele precisa trazer também ferramentas de identificação, que é assessment, né, para identificar quais são as competências, quais são as habilidades desses profissionais, o que precisa melhorar a curto, médio e longo prazo. E aí vem questões de planos de sucessão, feedback, que é extremamente importante para que esse profissional também saiba aonde ele está, aonde ele pode chegar e o que ele precisa fazer para que ele chegue em determinado tipo de posição, por exemplo, sanando os gaps e fortificando aí o que ele tem de melhor, obviamente. A gente pode dizer que é a cultura de cada empresa que facilita ou dificulta o relacionamento entre funcionários e patrões? Olha, Sandra, isso vai um pouco com relação a perfil, mas de fato a cultura, os valores, né, eles precisam ser muito observados. Na design e processos seletivos que a gente conduz, a gente sempre diz que o fit cultural ele é extremamente importante, né? Você é contratado muitas vezes pela sua competência, a questão técnica, e muitas vezes você é demitido por questões comportamentais. Então, isso vai muito ao encontro com relação à cultura, é o dia a dia, é a forma de trabalhar, são os ritos, são os mitos, ou seja, como que aquela empresa ela trata os recursos humanos, por exemplo, como são os processos, como é a questão do respeito. Então, tudo isso influencia, sim. Há empresas que
não são coniventes com gestores, por exemplo, que faltam com respeito com o profissional. Há empresas que não são coniventes com gestores que assediam esses profissionais. Então, o RH ele precisa estar muito atento, os gestores precisam estar atentos a essas práticas que precisam ser cada vez mais modernas e com foco em pessoas. Você, no bloco anterior, falou um pouquinho sobre essa questão da lealdade. Então, a gente lembrar um pouquinho sobre a questão da lealdade, da fidelidade. Como é que fica ainda a relação entre patrão e empregado quando esse empregado ele é atraído por uma outra empresa que certamente dará possibilidades maiores? Ou seja, como que esse patrão consegue conquistar novamente e reter esse funcionário? Sim, hoje a gente vive um ambiente que todos os profissionais estão sendo assediados e você só vai reter um talento se realmente, primeiro, você comunica a ele de forma muito clara aonde ele pode chegar, qual que é o apoio que a empresa pode fornecer com as ferramentas necessárias para que ele possa galgar posições mais complexas. Né? O profissional ele precisa ter desafios. Obviamente, a questão de remuneração ela é muito importante. Nós somos muito acostumados na Dasein a fazer movimentações de grandes executivos, por exemplo. Então, você percebe que a motivação, às vezes, de migração de uma empresa para outra, ela vai, às vezes, perpassa por questões salariais, desafios, às vezes o ambiente corporativo já não é aderente com relação aos meus valores, à minha cultura. Então, é necessário entender o que motiva e dar todas essas ferramentas necessárias para que, então, ele possa trilhar uma carreira perene também junto com a organização. Óbvio, em desafios diferentes cada vez mais. E ainda assim, se reter esse funcionário não for possível, é melhor que ainda essa relação fique muito bem, porque mais tarde esse patrão pode ser o colega ou o empregado desse funcionário que está saindo para uma outra empresa, né? Isso é verdade. Você tem que entrar e sair pela porta da frente, né? Sempre de forma respeitosa, né? Obviamente, às vezes você, durante a sua trajetória profissional, você pode receber uma proposta e migrar para uma outra empresa, né? Quando você tomar essa decisão, saiba como sair. Faça suas entregas, saia de forma respeitosa, né? Ou seja, não deixe lacunas que possam denegrir a sua imagem profissional de todo o nome que você construiu anteriormente. Às vezes, as pessoas elas criam muito desejo na hora de entrar e na hora de sair esquecem que aquela última marca é o que vai ficar de fato. Então, sair de forma respeitosa, isso é primordial mesmo, porque, como você mesmo disse, às vezes aquela pessoa que você deixou naquela empresa pode voltar numa posição diferente e aí pode complicar. Agora, o que as empresas atuais elas buscam nesse trabalhador, além, claro, da execução do serviço, do trabalho que ele tem que fazer no dia a dia, né? E também, por outro lado, queria que você falasse o que esse funcionário espera também dessas empresas. Aí eu falo de benefícios, né, de reconhecimento principalmente. Como é que ficam esses dois lados? Com certeza. Enquanto empresa, obviamente, ela quer um profissional extremamente engajado, comprometido com as entregas, né? Ou seja, e que vai além daquilo que é esperado por eles. Tragam resultados, crie parcerias, estabeleça networking. Isso é extremamente importante, um profissional que saia da sua zona de conforto e movimente, traga resultados. E o profissional, obviamente, ele espera saber aonde ele pode chegar, ele espera ser reconhecido, seja com determinados tipos de benefícios ou a própria remuneração também, sobretudo de desafios, né? E desafios que estejam atrelados ao seu momento de vida. Isso é muito importante que o Recursos Humanos ele observe como que está aquele profissional, como é que está o momento de vida, como que está a curto, médio e longo prazo, né? Fazer esse planejamento junto com o profissional, dar os feedbacks necessários é extremamente importante para o crescimento da organização e, em paralelo, do profissional também. Muito bem. Davi Braga, consultor de recursos humanos, obrigada pela participação aqui no Emprego em Renda. Obrigado.